Estamos de volta com o programa Educare, aqui pelo canal NET Cidade. Você pode participar conosco mandando um e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Estou conversando com Nívia Lousa, que está falando aqui sobre a questão da quebra de vínculos, né, Nívia? Isso, vamos falar, Bom, né? o vínculo se rompeu. Como lidar com essa situação? Eu gosto muito de usar a metáfora para explicar algumas coisas, porque quando a gente traz para o concreto, né, o ser humano consegue assimilar algumas coisas que talvez a gente falando tecnicamente a pessoa não consiga assimilar, né? Então vamos ao exemplo de um vaso, né? Então vamos dizer que você compra um vaso é um vaso de estimação, você comprou porque ia casar, e é um vaso lindíssimo, carésimo, que todo mundo que vai na sua casa admira, né, gosta, né? E você coloca lá no lugar principal da sua casa, né? E esse vaso tem uma estima para você, tem um valor, né? assim que não dá nem para mensurar. E aí, um belo dia, né, sem querer, por um mero acaso, um acidente, esse vaso cai e quebra. E fica em cacos, né? Num primeiro momento, Luciane, você se revolta, né? Geralmente é o que acontece, né? Então, se a gente trouxer para a vida real, quando se tem uma quebra forte, vamos falar de uma quebra forte de vínculo, o primeiro momento é de desespero total, vem o sentimento raiva muitas vezes, você culpa os outros por aquilo, né? Então você não consegue nem enxergar que pode ter sido um acidente. Então a culpa, você procura culpados, você fica revoltada, é muito ruim. Os sentimentos que vêm são sentimentos complicados de se lidar. Só que no decorrer passa-se um tempo, né? E todos esses sentimentos vão perdendo um pouco dessa intensidade. Então, você recolhe esses caquinhos, né, e guarda numa gavetinha, porque ainda você não consegue se desfazer daquele vaso. Né? E vai passando o tempo, as coisas vão se amenizando, né? As pessoas solidárias a você vão te dando outros vasos, né? Mas nenhum é tão intenso, e tão lindo e tão bonito quanto aquele, mas vai amenizando um pouco aquele teu sentimento, né? Até o belo dia que você resolve reconstruir aquele vaso e começa a colar caquinho por caquinho e vai formando e põe o vaso ali de pé de novo. Ele nunca mais vai ser, na verdade, como era aquele vaso sem ter quebrado. Mas ele tá ali, né? Ficou na lembrança, o vaso bonito, né? E os seus sentimentos, as suas sensações diminuem assim, muito. Isso quem faz é o tempo. Né? Quando a gente tem uma quebra de vínculo, então vamos pegar aí um assunto que eu acho que é bastante comum hoje em dia e traz muito sofrimento, né? Então é uma separação, principalmente quando se tem filhos, né? Aquele primeiro momento da separação é dolorido, é sofrido, né? Por mais que as pessoas estejam em comum acordo, dói para um, dói para outro e dói na criança também. A gente sabe que por mais que a gente poupe, né, o filho ele acaba sentindo algumas coisas, né? Porque na realidade não é uma quebra de vínculo entre duas pessoas. Não, porque tem toda a questão de família, os amigos, enfim, são muitas rupturas, né, que acontecem ao mesmo tempo. Né? E aí, num primeiro momento, aquilo é muito doído, né? Às vezes as pessoas não têm condição nem de enxergar coisas boas para o futuro dela. Ela acha que ali o mundo dela acabou, que ela não vai ter mais nenhum outro tipo de relacionamento, que ela não vai ser mais feliz, né? Porque ela tinha aquele vínculo forte com aquela família e sem aquela família ela não vai conseguir mais, né, sobreviver. Até a gente fala muito no consultório, chegou nesse momento e está muito complicado, muito difícil, procure ajuda. Né? A gente ainda escuta hoje, no século que a gente vive, pessoas dizendo, ai, mas eu não vou no psicólogo, né? Ai, pra quê? Psicólogo cuida de louco. Eu ainda escuto isso e é triste escutar isso. Então, assim, não consegue sozinho, procure ajuda. Né? Às vezes, uma simples ajuda te faz passar por essa quebra de vínculo de uma forma mais tranquila. Né? Que você consiga não deixar a sua saúde emocional a ponto de atingir a sua saúde física. A hora que as pessoas entenderem que muito da nossa saúde mental
interfere na nossa saúde física, talvez as pessoas comecem a se tratar com uma maior, né, com frequência, enfim, busquem com frequência. até de conversar com o outro, né? Exatamente. No caso, ou de uma perda de emprego, ou na perda realmente, na morte de alguém da família. É porque, às vezes, vem tanta gente falar tanta coisa que, assim, com a maior das boas intenções. Sim. Né? Mas a dor está ali. Então, é difícil você falar, quer dizer que eu não estou sentindo o que eu estou sentindo? Né? Não é bem assim, ou no caso do emprego, você arruma outro emprego, vai ser melhor para você, enfim. Vem tantas sugestões que eu acho que às vezes a pessoa quer ouvir só, olha, não dá para imaginar a dor que você está sentindo, ou deve ser muito doído mesmo passar por uma situação dessa. Eu acho que é o melhor conforto, assim, olha, as pessoas estão respeitando o que eu estou sentindo, né? Porque tem aquela, você não pode ficar triste. É se colocar no lugar do outro, né? A dor da pessoa, você nunca vai conseguir sentir, porque a dor é dela. Mas se colocar no lugar do outro, você respeita aquela pessoa, se predispõe a escutá-la, porque às vezes ela precisa só desabafar, só falar, né? Para amenizar aquela dor que ela está sentindo, né? E dá conforto, dá carinho, dá amor. E a gente também, Luciane, a gente também precisa, esses dias mesmo eu até publiquei na minha fanpage, né? A gente cobra às vezes do outro um comportamento que a gente não tem conosco. Então eu quero paciência do outro, eu quero calma, eu quero atenção, mas eu mesma, né, me cobro, não me aceito como eu sou. Então, em primeiro lugar, né, a gente tem que se respeitar, ter paciência conosco, ter tolerância conosco, né? Então, nesse período, que a gente chama de período de luto também, não só de morte, mas da perda de um emprego, de um divórcio, são períodos de luto que a gente passa. Esse período é importante para a gente elaborar algumas coisas que na quebra ficaram perdidas. Né? Então, quando a gente fala num divórcio, eu preciso de um tempo para mim, para elaborar comigo mesma, para me perdoar de algumas coisas, para aceitar outras, né? E elaborar as coisas que eu preciso ter. Esse momento seria um momento assim para eu me aquietar? Sim. Porque tem gente que vai de 8 a 80, né? Então, agora eu já vou pegar as coisas, ou já vou dar embora, ou já vou rasgar, ou já vou... Assim, é um momento realmente de você se aquietar e realmente pensar sobre aquilo que está passando na sua vida. Tem pessoas, né? O ser humano ele é muito complexo, né, Luciana? Então, assim, tem pessoas que o poder de resiliência, que a gente chama, que resiliência é o poder que a pessoa tem de superar alguma coisa, né, rapidamente, né? Tem pessoas que têm a resiliência mais alta, então ela consegue mais rapidamente. Amanhã outro dia e pronto, dá vou um tocar passo minha à frente. vida. Exatamente, né? Agora, outras não, outras precisam de um tempo maior para fazer essa elaboração mental, se reajustar, se reorganizar, para poder tomar algumas decisões. Então, a gente fala muito isso no consultório. Não faça nada por impulso, porque você pode se arrepender depois. Sim. Então, às vezes a gente precisa dessa quietude, né, dessa tranquilidade, para entender o que aconteceu, elaborar mesmo, porque algumas vezes não parece nem real. Né? A mente, o cérebro... Vem como um furacão. Precisa. Assim, né? Passa e você fala, peraí, gente, o que aconteceu, né? Você não escuta a pessoa falar assim, nossa, parece um pesadelo, que eu vou acordar desse pesadelo e aquilo não aconteceu. Por quê? Porque o teu cérebro ainda não formulou o que aconteceu. Né? Para ele não sabe o que é real, o que é fantasia. Então, a gente precisa desse tempo, sim. E isso a gente tem que se permitir, tem que se dar. Né? É importante as pessoas terem... paciência, esse tempinho de luto, exatamente, e elaborar essa quebra de vínculo, seja ela qual for, né, até de um trabalho. Nossa, vou procurar, claro, vou sair procurando outras coisas e tudo, mas eu também tenho que organizar minha vida, né, pensar o que aconteceu, por que eu fui mandada embora de repente. Tem né? algumas situações que... a pessoa se culpa muito, né? Sim. Isso também é uma coisa... Ou assim, a culpa é totalmente do outro, ou a culpa foi minha de não ter conseguido evitar alguma coisa. Isso também acaba
atingindo a saúde mental da pessoa. Sim, muito. Né? E a culpa, ela corrói, né? Ela corrói por dentro. Remoendo, né? Remoendo, né? As pessoas que se culpam e remoem isso, geralmente acabam, né, entrando em depressão. A depressão puxa, às vezes, uma síndrome do pânico. Então, isso é muito ruim para a saúde física da gente, né? Então, a culpa não leva a nada. O que aconteceu não tem mais retorno, aconteceu. Se culpar daquilo, não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é entender o que houve e, numa próxima vez, tentar fazer diferente. Agora, tem algumas coisas que você consegue fazer isso, outras não. Outras quebras que não tem jeito. Uma morte aconteceu, é um acidente, é uma fatalidade, né? Assim, a fé ajuda muito, né? No caso da morte, a fé acaba ajudando muito, reconstrói, ameniza, acaricia, né, a pessoa, né? Então, é uma questão de paciência, de tolerância e de carinho consigo mesmo. Então, ficar triste pode, não pode ficar triste para o resto da vida. Num depois, período grande, prolongado. porque depois isso vai acabar gerando algum problema, né? Sim, sim. A tristeza faz parte desse luto e é importante a gente ter, né? Ninguém é feliz 100%. Eu acho difícil, né? A gente tem momentos felizes, às vezes, mais momentos felizes do que tristes, mas a tristeza faz parte, sim. Ela é importante de ser vivida e ela não pode realmente se estender, né? Passou muito tempo, você não consegue retomar a sua vida, comece a se preocupar, né? E procure ajuda. Bom, conversei aqui com Nívia Lousa. Se vocês quiserem bater um papo com ela ou saber um pouco mais, vocês podem mandar e-mail para nivia.lousa@globomail.com. O telefone para contato é o 11 99524 3126 e também tem a fanpage da Nívia, que é a psicóloga Nívia Lousa. Nívia, muito obrigada pela sua participação. Espero que realmente tenha ajudado muitas pessoas. Sim, eu também espero. Obrigada. Obrigada a você que esteve conosco aqui no Educare. Te espero na próxima semana. Até lá.